do Senhor Jesus, aqui nós estamos por Ti, meu Pai, e pedimos que a Tua presença, que é santa, que é real, verdadeira, o Senhor que é um Deus que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, um Deus que está antes de tudo, antes de qualquer criação, o Senhor já era Deus. Não existe situações que sejam novas para Ti. Não existem problemas que Te surpreendam, meu Pai. O Senhor é o único que já viu todos e já viu de tudo. Então nós estamos aqui pela Tua sabedoria, estamos aqui pela Tua presença, estamos aqui, meu Deus, pela obra do Senhor, a obra aonde se dedica, se empenha para que pessoas venham nascer de Deus, pessoas venham ser salvas. A Tua obra que poderia ser feita por anjos, meu Deus, por pessoas muito mais capazes, mais inteligentes, pessoas mais poderosas, mas o Senhor confiou a Tua obra nas nossas mãos, e eu sei que o Senhor dá condição para isso, meu Pai. É o Senhor quem dá a condição. A condição não vem de nós, mas vem do Senhor. Então introduza dentro de nós, meu Deus, o espírito de servo. Coloque dentro de nós, meu Pai, o mesmo espírito que o Senhor colocou nos Teus discípulos, o mesmo espírito que o Senhor colocou na igreja primitiva, o espírito de amar o próximo como a si mesmo, o espírito que está pronto, apto a servir, como o Senhor deu a vida por nós. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, é o que nós Te pedimos, meu Pai. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá, É Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e Ele virá, soberano em poder,
está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Oh, é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, dono dos meus dias. A Ti nós dedicamos a nossa vida, meu Pai, e que o Senhor venha falar com a gente, nos edificar, somar, e que venhamos ser servos melhores, meu Pai, que venhamos ser como o Senhor quer que eu seja, que a gente seja, meu Deus, em o nome de Jesus. E se você crê, diga amém, e graças a Deus, amém. Boa tarde, gente, pode sentar, por favor. Graças a Deus. Se você trouxe sua Bíblia, eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. Em Isaías 55, a gente não vai ler ainda não. Boa tarde, pode sentar, gente. Mas só deixa aberta aí, por favor. Isaías 55. Aí já já a gente vai ler juntos. E vamos aprender também. Isaías 55. Graças a Deus. Antes da gente iniciar essa leitura, a palavra diz assim, ó, antes da gente ler isso aí, deixa eu ler algo para vocês aqui. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, aqui a gente entende a concordância que Deus espera que exista também dentro da igreja, porque é essa mesma concordância que existe no céu, que existe entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo. É uma só fé, é uma só obediência, é um só batismo, é um só corpo, uma só unidade. Então, a concordância, quando há concordância, há força. Agora, quando há discordância, há fraqueza. A palavra concordância, ela vem do latim, e no latim se fala concordans, que vem do coração. Então, quando duas pessoas empenham uma palavra e elas concordam, significa dizer que ali passa a ser um só coração. Então, a concordância faz um só, entre muitos ser um só, que andam no mesmo objetivo, alinhado com o mesmo pensamento, com as mesmas batidas do coração, com o mesmo pensamento. É dessa forma que o céu se alinha. Você vê que o diabo, por muitas vezes, ele tenta imitar a Deus. Se você olhar
existem muitas quadrilhas criminosas, e as mais fortes se chama crime organizado. Ou seja, até o crime precisa ser organizado, precisa estar em concordância, senão eles mesmos se acabam. Então, não existe uma igreja que possa permanecer firme, de pé, quando os corações não estão alinhados, quando os propósitos não são os mesmos. Uma coisa é pessoas que vêm pela igreja através de um convite, pessoas que vêm à igreja através de um chamado que foi dado para ela, num evento da igreja. Então, obviamente que para ela é tudo diferente, para ela é tudo novo. Mas, dentro do grupo, dentro de nós que somos da casa, não pode haver espírito de discordância. Não podemos ter um coração e a outra pessoa um outro coração, outro coração. Quer dizer, um está querendo ir para um sentido, o outro para outro sentido e o outro para o outro sentido. Então, esse corpo, não importa o tamanho dele, ele vai ser um corpo fraco, ele vai ser um corpo que vai dar acesso ao diabo. E nossa guerra é contra o diabo. Então, nós precisamos entender exatamente o início de tudo que a gente vai falar. A gente precisa entender isso, a concordância. Eu estou alinhado com o propósito de Deus, porque primeiro a gente pensa assim: a minha igreja que eu frequento, ela é alinhada com o propósito de Deus? Como eu sei que ela é alinhada com o propósito de Deus? A palavra. É uma igreja que vive e ensina a palavra, não foge da palavra. A palavra, ela tem coerência, a palavra, ela é pregada com inteligência, não a inteligência humana, mas a inteligência que vem de Deus. Não são coisas que são desconectadas, são coisas que são conectadas. A Bíblia, ela faz sentido de Gênesis a Apocalipse. Imagina se a Bíblia começa falando de um Abraão e daqui a pouco, nos livros subsequentes, começa a falar mal de Abraão. Eu falo, o que está acontecendo aqui? A mesma Bíblia fala bem de Abraão e daqui a pouco fala mal de Abraão. Imagina a Bíblia falando bem, coisas boas do Espírito Santo, e aí você vai lendo, aí daqui a pouco lá na frente começa a falar mal do Espírito Santo, denegrir o Espírito Santo. Quer dizer, é como se a Bíblia entrou em discórdia. Então a Bíblia, ela tem coerência, desde o início até o fim dela, tem coerência. Então, como eu vejo que a igreja que eu faço parte, ela está dentro do propósito de Deus, a palavra. Antes de qualquer coisa que você pensar, a cor da igreja, o nome da igreja, a placa da igreja, se o pastor ele é rico, se o pastor é pobre, se o pastor é branco, se o pastor é negro, se o pastor fala bonito, se o pastor fala feio, se a igreja é rica, se a igreja é pobre, antes de qualquer coisa, a igreja precisa estar alinhado com a palavra. Isso não é irrelevante ou mais ou menos importante, isso é toda a importância. Então, tudo bem, eu estou dentro da igreja que está alinhada com a palavra. Então, eu entreguei minha vida a Deus, faço parte dessa igreja que constitui o corpo de Cristo. E dentro dessa igreja, pelo aquilo que Jesus tem feito e fez por mim, aliás, que fez por mim, tudo que Jesus faz para nós hoje é só um acréscimo, mas Ele já fez tudo por nós, dando a vida dEle para salvar a nossa vida, salvar a nossa alma. Então, por gratidão, por chamado, eu me dispus a servir a Deus. Eis-me aqui, Senhor, a falar sim para Jesus. Muito bem.
Então, quando eu faço parte do corpo e sirvo a esse corpo, eu não posso ser um membro que toma atitudes por si só. Eu não posso estar em discordância com o restante do corpo, mas eu preciso estar em concordância, em um só coração, em um só espírito, um só pensamento. É claro isso para vocês? Por quê? Porque nós temos um adversário que trabalha também com os servos dele. Eles trabalham, o inferno trabalha em unidade. Certa vez Jesus estava expulsando um rapaz que estava endemoniado, e aí começaram a acusar Jesus que ele estava também endemoniado e que o demônio que estava nele era o maior de todos os demônios. Por isso que os demônios menores se submetiam a ele. Aí Jesus virou para aquelas pessoas e falou assim: um reino dividido não subsiste. O que Jesus quis dizer? Até o reino das trevas é unido. Porque se o reino das trevas não fosse unido, ele não ia subsistir, quer dizer, ele não ia permanecer. Então, o diabo também trabalha com um só propósito. Todos eles, são muitos. A terça parte dos anjos caiu, se transformaram em demônios, e a quantidade é mais do que a quantidade de humanos. E todos eles trabalham em concordância. Eles trabalham em unidade. Eles querem matar, roubar e destruir. Todos eles são os nossos adversários. Não tem um no meio deles que fala assim: não, eu não sou adversário do ser humano. Não sou. Eu gosto do ser humano. Não existe. Todos eles, independente da função que eles têm, todos eles caminham junto com o mesmo propósito. Então, por que existem igrejas mais fortes e existem igrejas mais fracas? Igrejas que crescem na quantidade de pessoas salvas e igrejas que não crescem. Por quê? Porque uma tem mais pessoas em unidade e outra mais pessoas que estão em discordância. Então, para a gente estar em concordância, a gente precisa ter espírito de servo. Se você não tiver espírito de servo de Deus, você não vai estar sensível a Deus. Você não vai estar sensível ao Espírito Santo. Você não vai conseguir ver o grupo, a sua visão de grupo não vai ser uma visão sobre todo o grupo. A sua visão vai ser uma visão individual, uma visão individualista. Então, qual é a diferença uma pessoa que tem uma visão do grupo e uma pessoa que tem uma visão individualista? A pessoa que tem a visão de grupo, às vezes ela deixa de fazer o que ela quer para um bem maior de todas as pessoas. A pessoa que tem visão de grupo, às vezes o grupo nem sabe o gosto dela, porque sempre ela está concordando com tudo. Mas não por conta dela, mas porque ela vê que dessa forma é melhor para o grupo. Agora, a pessoa que tem uma visão individualista, ela é aquela pessoa que não se importa com a maioria. Se não for do jeito dela, todo mundo vai saber que ela não está de acordo, que ela não aceita, que ela não gosta. E quem ganha com isso? Jesus ganha? O Espírito Santo ganha? Os servos ganham? O diabo ganha. Porque ele não trabalha nas igrejas do lado de fora, o diabo trabalha do lado de dentro. É muito mais fácil você implodir a igreja do que você tentar explodir a igreja. E essa foi a tática que deu errado no passado. A perseguição que o diabo
fez sobre a igreja, a perseguição que o diabo colocou sobre a igreja, só fez a igreja crescer. Quanto mais o diabo batia na igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais o diabo perseguia, queria matar os cristãos, mais surgia cristão. Matava um, aparecia 100. Matava 2, aparecia 2.000. Então o que o diabo fez? Ele entrou dentro da igreja. Se você for hoje lá em Israel, em todo ponto que a Bíblia cita, que as Escrituras citam, ponto de cura, onde Jesus passou, a casa que Jesus entrou, a escada que Jesus subiu, todo ponto ali tem um monumento feito pela Igreja Católica. A Igreja Católica se apropriou de todos aqueles espaços. A Igreja Católica, se você não sabe, ela é de origem romana. Quem matou Jesus foi quem? Os romanos. Então, ela tinha no passado essa postura. Atacar Jesus, matou Jesus e depois começou a partir para cima dos seguidores de Jesus. E não deu certo. Não deu certo. Se eu não me engano, 60 anos depois que Jesus morreu, eles entraram em Israel, destruíram o templo, destruíram tudo e fizeram uma estátua, se eu não me engano, a Apolo, no lugar que tinha o templo. Essa perseguição durou muitos anos, os israelitas fugiram para todos os países que tem no mundo. O que isso fez? A igreja se espalhou, a visão se espalhou no mundo todo. Então, o intuito de acabar com a igreja fez apenas a igreja crescer. Então, o diabo viu, não, isso não deu certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me misturar, eu vou entrar. Então, ele entrou, ele assumiu. Os romanos assumiram o cristianismo. Então, eles começaram a tomar conta de tudo. Veja que a Igreja Católica, ela fala que ela tem as relíquias sagradas, ela tem os espinhos da cruz, aliás, os espinhos da coroa, ela tem lascas da cruz de Jesus, tudo mentira. Ela fala que tem lenços, que tem isso, que tem aquilo, quer dizer, ela não se posiciona mais contra Jesus, mas se posiciona a favor de Jesus. Ela entrou, porém, semeando a discórdia. Aqui a gente leu que há um só batismo, mas a gente não vê isso acontecer. Nós pregamos um batismo, a Igreja Católica prega outro tipo de batismo. A gente prega um só Deus, um só Senhor, um só caminho, que é Jesus. A Igreja Católica não, você precisa do intercessor para ir até Jesus. Então lá tem vários tipos de adoração, os novos santos dos dias de hoje, que em 1990 começaram a surgir. Então, veja que essa tática deu certo. Isso fez as pessoas viverem enganadas. Porque o que o diabo fez? Ele semeou discórdia entre os cristãos. Então, um cristão acredita que é assim, o outro acredita que é assado, o outro que acredita que é outro. E quantas pessoas talvez você já evangelizou da Igreja Católica e falou assim, a minha igreja é a primeira igreja que existe. E aí fica essa guerra entre os irmãos. Quem ganha com isso? O diabo. Toda guerra que você vê que surgir entre os irmãos, quem ganha com isso? O diabo. É ele que ganha. Então, nós temos que aprender a viver em unidade, em um só pensamento, em um só espírito. E saber que as guerras que Deus permite acontecer, que vêm do lado de fora, as guerras que Deus permite acontecer para a gente, não é para a nossa fé diminuir, mas é para a nossa fé aumentar, para a nossa fé crescer. E Deus permite essas coisas. Você já sabe, o mar, quando ele está sempre calmo, ele nunca vai formar um marinheiro bom.
Mas se for aquele mar tempestuoso, se for aquela tempestade, se for algo difícil, e aquele marinheiro vai sobrevivendo dia a dia, quer dizer, ele vai tendo tanta experiência com as dificuldades, que dificilmente ele vai se surpreender com uma tempestade. Ele vai olhar para o céu e já vai saber o que está por vir. Então, Deus permite as guerras para formar os servos dele. Deus permite as guerras virem na igreja, a igreja dele passar por tribulações, passar por guerra. Por quê? Porque isso fortalece a nossa fé. Na verdade, isso revela a nossa fé. Às vezes você pensa que estava muito bem, muito bem. Ai, graças a Deus, olha, eu estou muito bem. Porque as coisas estão tudo dando certo. Ou pelo menos as coisas estão calmas. Ainda que não estejam tudo dando muito certo. Mas as coisas estão calmas. Então, você vê tudo isso acontecer, você vê essa situação acontecer, você fica tranquilo. E você dá aquela impressão que você está bem, que tudo está bem. Porém, quando vem as guerras, quando vem as tribulações, parece que Deus foi embora. Parece que a paz foi embora, as coisas começam a ficar tudo difícil, porque a guerra, na verdade, ou as tribulações, ela vai mostrar como realmente nós estamos. Como está o nosso estado de espírito. É isso que ela faz. Você vê que os discípulos estavam com Jesus no barco. E estava tudo bem. Jesus dormindo no barco. O mar estava calminho. E os discípulos todos juntos, felizes, cantando, conversando. Mas de repente a bonança acabou. E veio a tempestade. Veio o vento forte. E eles nos esqueceram de Jesus. A tempestade revelou para eles como eles criam em Jesus. A confiança que eles tinham em Jesus. Eles não criam que Jesus poderia livrá-los daquela tempestade. Eles não confiavam que eles estando junto com Jesus era o suficiente, aquela tempestade ia ser vencida. Então eles se desesperaram. Eles acordaram Jesus e falaram: não te importas que a gente morra aqui? Então a tempestade revelou a condição deles. Então Deus também permite isso acontecer, as tempestades acontecerem, as tribulações acontecerem, para mostrar a condição espiritual que a gente está. A condição espiritual que você está. Quem é você? A confiança que você tem em Deus, a confiança que você talvez está faltando em Deus. As tempestades, elas mostram tudo isso. Amém, gente? Eu vi um vídeo recentemente de uma igreja, de um pastor falando de uma igreja. Você sabe que na China, a palavra de Deus, ela não pode ser falada lá, não pode ter Bíblia lá, não pode ser falado de Jesus lá. Lá há uma grande perseguição. E um pastor foi em um lugar próximo ali, escondido, e os cristãos dali, eles sabiam que o pastor ia ir, e eles foram para encontrar esse pastor em um galpão, um barracão. Eu assisti esse vídeo, gente, e depois eu procurei, eu não consegui achar de novo, que eu ia passar para vocês. Mas o pastor, eu me lembro do que ele falou, eu vou falar para vocês mais ou menos o que ele disse. Que as pessoas viajaram 10 horas para poder chegar naquele lugar. E quando chegaram lá, era um barracão abandonado, fechado, não tinha placa, não tinha nada, não tinha cadeira. As pessoas chegaram, começaram a sentar no chão, nos lugares, aonde tinha um lugar, começaram a sentar, no concreto, aonde tinha. E aí o pastor chegou, e o pastor foi ministrar, foi pregar, e
ele levou com ele 9 Bíblias, 8 ou 9 Bíblias, e ali tinha 20 pessoas. E ele começou a dar a Bíblia para as pessoas ler, e aí tinha um grupo de pessoas que falou, não, pode, foi passando, não, pode usar. Muitas pessoas passando, até que ele viu uma senhora que pegou a Bíblia, não, pode usar. Ele falou assim, senhora, por que a senhora não quer? Pode usar. Ela falou assim, não, pastor, eu não preciso. O capítulo que o senhor vai ler, eu sei todo de cabeça. Aí ele se assustou, ele falou, mas por quê? Aí ele falou, a gente aqui foi preso, todo mundo aqui foi preso, por conta de Jesus. E lá na cadeia não entra palavra, não entra a Bíblia. Então o que a gente fazia? Quando vinha uma visita, a gente tinha um contato com a palavra. Então a gente lia e guardava. E ficava todo o tempo passando aquela palavra dentro deles, para guardar aquela palavra. Aí o pastor falou, mas a visita conseguia entrar com a Bíblia? Aí ele falou, não, pastor, a visita anotava como uma carta os capítulos da Bíblia e levava as folhas para a gente. E a visita era rápida, a gente tinha que ler rápido e guardar. E o pastor ficou em espasmos de ver aquilo. E aí o culto continuou, o culto foi, continuou, e terminou o culto, eles oraram, e aí no final, uma das pessoas levantou a mão e falou assim, e o pastor falou, pode falar, senhora. Aí a senhora falou assim, pastor, a gente ora muito para ter a fé igual a fé de vocês, do povo americano, a gente quer ter essa fé. Aí o pastor olhou para ela e falou, não, senhora, eu vou te falar o que acontece da onde eu venho. E ele disse assim, olha senhora, da onde eu venho, se as pessoas morarem mais de 1 hora da igreja, de distância, elas não vão no culto. Da onde eu venho, senhora, se ela chegar na igreja e não tiver uma cadeira confortável, um banco bom, ela não vai voltar no próximo culto. Se na igreja, da onde eu venho, senhora, se não tiver um ambiente bom, climatizado, a pessoa não vai voltar. Da onde eu venho, as famílias, elas têm pelo menos 2 Bíblias dentro de casa, e elas não sabem citar nenhum capítulo de cabeça da Bíblia, não leem a Bíblia. Então a senhora não precisa ter a fé igual da gente, continua com a fé que a senhora tem, porque vocês viajaram 10 horas para estar aqui, correndo o risco de serem presos. Vocês conhecem a Bíblia de cabeça. Vocês estão por horas sentados num concreto gelado. Nós não temos aqui cantores, nós não temos aqui iluminação, a gente não tem nada. E quando a gente começou a orar, a alegria de vocês orando. Eu coloquei um vídeo, coloca aí, está sem o áudio, está isso está aí, que é uma das igrejas que são perseguidas na China. Essa igreja aqui tinha 300 pessoas, e cultos que demoram 10 horas, 12 horas, olha a alegria das pessoas buscando a Deus. Coloca aí, Renata, por favor. Só vai estar sem áudio.
sei se vocês conseguiram ler, é bem rapidinho, mas esses cultos aí demoravam 12 horas. Os pregadores que iam lá falaram assim, quantas pausas que a gente vai fazer? As pessoas, não faz pausa não. Você quer que a gente pregue o quê? De Gênesis a Apocalipse. Terminou o culto e falou para o pastor que foi lá, falou, pastor, o senhor se importa de vir amanhã, 8h30, e pregar para a gente até às 7 horas, acho que é às 7 horas, né, da noite. Então, olha só, o que a perseguição faz. Agora, quando a gente vê que, se não tiver essa igreja, tem outra ali. Se não tiver outra ali, tem outra do outro lado. Se tiver outra, se eu não quiser ir na igreja, eu troco de canal aqui. Eu escolho a igreja que eu vou assistir. Eu escolho a palavra que eu vou assistir. Se eu não gostar dessa palavra, eu troco o canal, eu coloco uma que eu gosto. Eu escolho o hino que eu vou ouvir. Eu escolho a Bíblia que eu vou ter, se eu vou ter com a capa marrom, se eu vou ter com a capa preta, se eu vou ter com a capa colorida, se vai ter o leão. Eu escolho. Então, todas essas facilidades não fortalecem a igreja. Essas facilidades faz uma porta como essa ser comum para as pessoas. Faz uma porta como essa ser algo comum. E quando vem lutas, em vez da pessoa pensar, Deus está trazendo essa luta aqui para a minha igreja, então eu preciso aprender com essa luta, crescer com essa luta, me aprimorar com essa luta. Não, a pessoa desiste. Não, vou desistir dessa luta, vou desistir dessa situação. Então nós precisamos, se a gente quer servir a Deus, que é espírito, nós precisamos de olhos espirituais. Precisamos, o que é concordar com Deus constantemente? Ver como Deus, pensar como Deus. E Isaías 55, que eu pedi para você deixar aberto, fala exatamente isso. 55, 8 e 9, esses dois versículos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então esse é Deus. Esse é Deus. Pensamentos mais altos que os nossos, caminhos mais altos que os nossos. Então, se a gente quer andar com Deus, nós precisamos ter olhos espirituais. Tudo que eu vejo, as coisas que vão acontecendo, eu enxergo com esses olhos. Eu vou vendo com olhos espirituais. Você sabe que a igreja, ela tem duas coisas, que aonde essas coisas entram, destrói. Aonde essas coisas entram, destrói muitas coisas. Posso falar para vocês? Duas coisas: pessoas e dinheiro. Você pode ver, aonde tem ser humano, acontece atrocidade. Aonde tem pessoas, acontece coisas ruins. Essa semana, uma criança de 10 anos, que foi morta por um adolescente, estuprada e depois foi morta aqui no Campo Belo. Aí você vê, olha o que o ser humano faz. Mas é verdade, aonde há o ser humano, há problemas. Há fofoca, há intriga, há mentira, há discórdia. Segunda coisa, dinheiro. Aonde tem dinheiro, tem divisão, é filho matando o pai por conta de dinheiro. É pessoas perdendo o seu caráter, o seu respeito, a sua palavra, se corrompendo por conta de dinheiro. Pessoas se transformando em um monstro para ter dinheiro. Perdendo tudo, a dignidade, perdendo família, perdendo nome, se importando com nada, para ter dinheiro. E a igreja lidar com as duas coisas. Pessoas e dinheiro. Só que isso do ponto físico.
do ponto espiritual, dos olhos de Deus, pessoas são os servos. E o dinheiro é a oferta. Então, se a gente está alinhado com Deus, com os olhos espirituais, a gente vai entender assim. Nós estamos em muitas pessoas, mas todos nós somos servos. A igreja precisa de recurso, de oferta, aliás, de dinheiro, mas esse dinheiro é oferta, é sagrado, é santo. Então a igreja de Jesus, ela precisa ser assim, ser espiritual. Não existe igreja carnal, a igreja precisa ser espiritual. Eu vi com os meus olhos, a igreja, quando eu passei em Itatiba, eu cheguei lá, tinha um pastor que tinha saído para uma outra igreja, um terceiro pastor, que foi assumir o trabalho de uma igreja, uma outra igreja. E esse pastor, ele já estava roubando na igreja, lá na sede onde eu fui, ele já estava roubando, ninguém sabia. E aí ele foi assumir uma igreja, onde ele não tinha ninguém olhando para ele. Ele administrava a oferta, ele lacrava o alforje e ele enviava o alforje para a sede, com a oferta. Então ele começou a roubar, e ninguém sabia. Até que ele postou uma foto em uma, vamos se dizer assim, uma quadrilha de pastores que estavam envolvidos nesse esquema aí. E essa foto foi parar no Facebook. E um pastor que trabalhava com a gente tinha passado na igreja que ele estava. E quando viu a foto, falou, eu conheço esse escritório. Eu conheço até as canetas que eu estou vendo aí. E aí comunicou o nosso líder. Ele falou, então a gente vai lá, sem ele saber. E aí foi lá, provou tudo, realmente já estava roubando há muito tempo e tal, e foi desligado da igreja. O que esse pastor fez? Processou a igreja. Olha o que o dinheiro faz. Ele roubou a igreja, ele foi um bandido desonesto, sem caráter, a oferta das pessoas, e depois ele ainda tem a razão, ele processou a igreja. Então veja que quando a pessoa ela perde a visão, quando a pessoa perde a visão espiritual, as coisas de Deus, a forma que Deus age, que Deus opera, a forma que Deus faz as coisas, para ela perde o sentido. Então ela não vê pessoas como almas, como servos, ela não vê mais o dinheiro como oferta, mas ela vê como dinheiro, e ela começa a querer se apropriar das coisas que são de Deus, que é para Deus. Então nós temos que nos policiar todos os dias, porque eu já vi grandes homens de Deus perderem a visão. E se nós não conhecíamos de perto, a gente conheceu pela notícia. Então nós temos que andar com Jesus em um só espírito, no mesmo propósito e com a mesma visão. A igreja está promovendo, por exemplo, a gente faz um vídeo e posta o vídeo, pessoal, tal. Qual que é o intuito do vídeo? Da gente conseguir dar engajamento, para ele ter visibilidade e alcançar outras pessoas. A mensagem, a palavra, um versículo, ou seja, uma arte que foi feita, uma arte do culto, o próprio culto, como ele é postado. Então, quem tem a visão espiritual, já vê isso daí e já entende. A minha igreja, o meu pastor, ele está fazendo isso para poder levar o nome de Jesus, e ela vai junto. Agora a igreja, agora a gente vai ter o café da manhã. Por quê? Um exemplo, o café da manhã, para trazer as pessoas ficarem para o culto. Não tem problema a igreja ter atrações que trazem ela, porque ela estando aqui, aí ela vai ouvir a palavra da salvação. Só que se ela estiver na casa dela, ela não vai ouvir. Então você começa a ver que as estratégias, as coisas que a gente faz, tem um contexto, tem um objetivo. Nós vamos fazer casa de oração.
Então a gente vamos movimentar a igreja, porque as pessoas vendo a igreja, indo todo o grupo fazer casa de oração, é uma força. Agora ver duas pessoas indo fazer a casa de oração é uma força menor. As pessoas aí fora, elas torcem contra. As pessoas torcem para essa igreja fechar. As pessoas torcem para esse trabalho acabar. As pessoas torcem para não existir grupo faz, elas torcem para não ter concordância, para ter discordância. É como uma empresa, você já viu um comércio quando ele abre, todo mundo passa e fala assim, será que vai dar certo? Aí já teve mercado, já teve açougue, nada deu certo, será que vai dar certo? Aí fica 1 ano, 2 anos, as pessoas olhando, esperando para ver se vai dar certo. Então, se nós nos unimos em um só propósito, nós temos força. Nós temos força. Então, se a gente não se une, a gente se torna fraco. Eu vi um vídeo para a gente encerrar, fazer oração. Eu vi um vídeo eu vi essa semana, mas aconteceu domingo. De um pastor, ele chama T.D. Jakes, que é um pastor americano. Ele tem uma igreja em Dallas, que é a capital de Texas, e essa igreja é uma igreja grande, ele é o fundador dessa igreja, e eu não sabia muitas informações dele, mas sempre acompanhei ele, porque um homem de Deus, pregações assim, profundas, palavras profundas, tem vídeo dele que você vê de 1 minuto, e que aquele vídeo vai falar muito com você. Então, sempre admirei ele, já é um senhor, e nesse culto de domingo, ele estava pregando, sentado, e ele começa a ter um mal súbito durante o culto. Tem o vídeo, porque o culto estava sendo transmitido, e quando aconteceu isso, eles encerraram a conferência. Coloca para a gente, por favor, as últimas imagens desse culto aí, dele passando mal. Toda a equipe dele, todos os pastores, as esposas, e aí é encerrada a conferência. Ele teve um mal súbito durante a pregação, e eu não sou ovelha dele, mas quando eu vi aquilo eu chorei, porque o Espírito Santo fez eu pensar na igreja dele, e eu chorei. Eu pensei assim, meu Deus, se para mim ver isso aqui não é fácil, imagina para a igreja dele. O que aquelas pessoas não estão sentindo? A gente precisa aprender a dar valor àquelas pessoas que Deus colocou para nos conduzir, para nos dirigir, para nos liderar. A Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos, porque eu penso em tantos anos que esse homem estava ali pregando, ensinando, quantas e quantas pessoas ele não ajudou. Entenda isso, a obra, ela é de Deus, mas Deus permitiu que ela fosse feita por homens. Então, quando você passa uma luta, você passa uma guerra, uma dificuldade, uma tribulação, você fala com Deus, mas você procura o homem que Deus colocou lá. E você sabe que dele vai vir uma palavra para te fortalecer, que dele vai vir uma palavra de vida, que dele vai vir uma palavra de ânimo, de esperança, e você vai poder contar com as orações dele. E como isso faz diferença no seu dia mal. Um homem que Deus colocou lá, que tem um compromisso com a igreja, que não abandonou
a igreja, mas que tem um compromisso com a igreja. Eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim: eu creio que Deus tem um chamado para mim, mas eu tenho medo, porque eu não vejo hoje eu tendo disposição de assumir um compromisso como você assumiu com Deus, de ter o dia que a igreja pode esperar que você vai estar lá, de esperar que você vai estar lá com a sua esposa nesse dia, nesse horário. Eu não tenho essa coragem, e muitas das vezes a gente não dá valor, a gente trata isso como algo que fosse comum, até a gente poder perder. E a Bíblia fala assim, e que os que tenhais, deixa eu voltar aqui, isso, caros irmãos, põe para eles ler, amor, 1 Tessalonicenses 5:12, na versão King James, que é uma versão 1 Tessalonicenses 5:12, a gente já vai fazer a oração final, isso, King James, encontraram? Pedi para colocar, né? Conseguiu achar? Encontraram. Diz assim: caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. O próximo versículo: e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz um com os outros. É bíblico. Pastor, o senhor está querendo dizer que o senhor tem que ser amado? Não. Qualquer pessoa que estiver em qualquer igreja e estiver seguindo ali, ela tem um pastor dela, a Bíblia está falando, tenha eles em mais alta estima, considere todo o tempo, considere o serviço deles, considere a obra que foi dedicada a eles, considera, e tende paz uns com os outros, porque se a gente está aqui, se eu estou aqui, se a minha esposa está aqui, sabe por que nós estamos aqui? Pelo que Jesus fez na cruz. Não começou em nós, começou com Ele. Ele já sabia de tudo. Antes de eu nascer, Ele já sabia disso. Antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, Jesus já sabia disso. Antes de eu ter recebido um nome, Jesus já conhecia sobre a minha história. E Ele preparou para isso, para a gente servir e seguir o propósito dEle. E é por isso que a Bíblia fala, tenha autoestima, considera. A gente a todo tempo, como pastor, ora e procura defender as nossas ovelhas. Mas as ovelhas também precisam aprender a defender o pastor. Aprender a pensar. Paulo fala para a igreja de Corinto, o meu amor se limita com o teu amor. A igreja de Corinto queria muito de Paulo, mas a igreja de Corinto não fazia nada por Paulo. Então Paulo falou, não é que eu não queira servir vocês mais, mas a verdade é que vocês não querem que eu sirva mais. Seria um grande privilégio para mim poder estar com a casa cheia aqui domingo de manhã e voltar e fazer outro culto domingo à noite. Eu viria com o maior prazer. Abrir outros cultos na semana e vir quantos cultos precisasse. O culto de quinta-feira, eu pedi para o Espírito Santo guiar tudo. Tinha aqui nem 10 pessoas. O culto demorou mais de hora. E quando terminou um culto, eu fiquei mais um tempão aqui atendendo um casal. Deus tem visto da minha parte que não falta disposição.
Deus tem visto da minha parte que não falta amor, que não falta dedicação. Então o que nós precisamos fazer com um grupo? As pessoas conhecer isso. Nós precisamos ser aqueles que vai levar o avivamento, que vai levar o despertar. Amém, gente? Fique de pé, por favor. Tem uma frase no meu Instagram que é uma grande verdade. Acho que é a única que está lá. Que para a pessoa que está cansada espiritualmente, vir na igreja um dia na semana, ou um ano, ou uma vez no ano, vai ser cansativo demais. Tem pessoas que, se a gente fizesse o culto na casa dela, no horário do culto ela saía da casa. Se fizéssemos o culto na cozinha, no horário do culto ela ia para a sala, ela inventaria algo. São pessoas que estão mortas espiritualmente. Então o que cabe a gente fazer? Suscitar a fé dessas pessoas. Seria muito bom se a partir de hoje você escolhesse uma pessoa, ou que vem na igreja, ou que não, para você começar a discipular essa igreja, essa pessoa. Tudo que você vem aprendendo, tudo que você já aprendeu, comece a discipular. E comece a trazer ela, pelo menos um culto na semana, de preferência ao domingo. Uma pessoa que você vai ensinar, que você vai discipular, que você vai orar por ela, que você vai trazer ela. Terminar o culto, você entendeu a palavra? Não entendeu? Então eu vou te explicar tudo de novo. Que você na semana vai falar: fulano, você leu qual versículo? Você falou o que com Deus? Vamos fazer esse propósito de jejum junto? Você vai discipulando essa pessoa. Aí você vai estar promovendo um avivamento em uma pessoa. E é assim que começa o avivamento. De um em um. De um em um. As cadeiras vazias, nós vamos começar a orar. Vou pedir até para a Gabi me ajudar. Todos os dias que tiver culto aqui, depois que terminar o culto, você vai orar em uma cadeira vazia. E você vai falar assim: Senhor, traz para mim, coloca no meu caminho uma pessoa que vai sentar nessa cadeira. Essas cadeiras foram compradas com ofertas para que tivesse aqui uma pessoa ocupando ela. E essa cadeira vazia, sem ninguém sentado aqui, é um desperdício com a oferta. É um desperdício com aquilo que é santo. E tem tantas pessoas perdidas lá fora, tantas pessoas sendo guiadas no caminho da mentira, tantas pessoas sendo manipuladas. Meu Deus, coloca uma pessoa no meu caminho. Porque assim como você foi alcançada por Jesus, e Deus viu sua sinceridade, fez você estar aqui, e o que te motiva tem sido a palavra, tem outras pessoas assim também, nós só precisamos conhecer elas. Então nós vamos orar quinta, domingo, colocando as mãos na cadeira e falando. A oração do grupo faz: meu Deus, coloca diante do nosso caminho uma pessoa que vai sentar nessa cadeira. E você vai escolher uma pessoa para você discipular. Amém, gente? Vai ser uma pessoa que você vai discipular. Que essa pessoa você vai sentar com ela. Às vezes é pessoas que já vêm na igreja, que o Espírito Santo vai te mostrar. Você vai sentar com ela e você vai discipular. Pastor, pode ser quem já vem na igreja? Pode. Mas também você vai buscar uma pessoa que ainda não vem na igreja. Você vai encontrar alguém aqui, você vai sentar, você vai conversar com ela. Para você discipular alguém, você precisa estar em espírito, no espírito, na visão de Deus, nos caminhos de Deus. Aí você vai poder, você vai ser guiado por Deus em ajudar alguém. Amém, gente? Feche os olhos, por favor. Meu Deus, quantas pessoas, meu Pai, que estão agora lá fora, que estão perdidas, pessoas que acham que estão bem, pessoas que acham que estão com Deus, mas estão perdidas nos seus caminhos. Senhor, se essa for a tua vontade, meu Pai, apresenta uma dessas pessoas aos teus servos.
apresenta uma dessas pessoas a mim e dê condições, meu Deus, a cada uma dessas pessoas que estão aqui. Dê condições a elas, meu Deus, para que elas possam cuidar, para que elas possam, meu Pai, ajudar outras pessoas. Espírito Santo, nos ajuda, nos guia, para que a gente viva em concordância, para que a gente viva, meu Pai, em unidade, no mesmo espírito, no mesmo propósito. E se que o Senhor, meu Pai, venha crescer, mesmo que a gente tenha que diminuir. Que seja feita, Pai, a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e que todos que estão aqui, meu Pai, como servos, que eles venham ser limpos, cuidados, para que eles venham dar frutos, e que a Tua palavra, meu Pai, venha ser como vida dentro de nós. Levante as suas mãos a Deus e diga: Espírito Santo, eis-me aqui, que a Tua vontade se cumpra na minha vida, dentro de mim, todos os dias. Meu Deus, nos ajuda a alcançar muitas almas, pessoas que estão quebrantadas, desanimadas, perdidas, sem esperança. Diga: Senhor, que a gente seja a esperança para essas pessoas. É o que eu te peço. Diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém, gente. Então, nós vamos ter vamos seguir isso agora, essa oração, para que Deus coloque no nosso caminho a pessoa que vai sentar aqui. E nós vamos começar esse trabalho de discipulado. Você já aprendeu muito, muito, muito. Você nem imagina o quanto que você aprendeu. Agora também está na hora de você começar a ensinar. Amém, gente? De você começar a discipular. E Deus vai te dar a palavra, Deus vai te dar a direção, o caminho certo para ajudar as pessoas. Tá bom? Deus abençoe. Vamos, se você quiser ir no banheiro, quiser fazer orações, daqui a pouco a gente já vai começar o culto. Tá bom? Deus abençoe.